Bom dia a todos, meu nome é Matheus William, além de minhas integrantes são Bárbara Paiva, Gabriela Souza, Maria Fernanda Martins e Yasmin Barreto. Ao longo do desenvolvimento desse trabalho, nós apresentaremos alguns conceitos elementares, alguns conceitos básicos e principais associados ao tema Scrum Master, Team e Product Owner, que serão lhes explicados de maneira mais detalhada posteriormente. Vamos ao sumário. Inicialmente, na introdução, eu lhes explicarei alguns conceitos elementares acerca do que é o Scrum em si. Posteriormente, alguns conceitos detalhados associados ao time Scrum, Scrum Master e Product Owner e Scrum Team. E, por fim, a conclusão, onde será enfatizado a importância do Scrum no desenvolvimento de projetos em determinadas empresas. E, por fim, as referências bibliográficas, de onde as informações foram devidamente retiradas. Primeiramente, o que é um Scrum? Um Scrum nada mais é do que um framework estrutural, dentro do qual pessoas, uma série de indivíduos, podem tratar e resolver uma série de problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Mas, Matheus, quais são as principais características associadas ao Scrum? Primeiramente, o Scrum é leve, simples de se entender, simples de compreender por parte do público que o utiliza. Porém, uma das contradições, uma das características negativas associadas não ao Scrum em si, mas ao público que o utiliza, é a difícil aplicação teórica na prática. Em termos históricos, o Scrum foi desenvolvido no início da década de 1990 e vem sendo utilizado no gerenciamento para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos. Ele não é um processo ou uma técnica para construir produtos. Em vez disso, é um framework estrutural, como citado anteriormente, dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. Ele deixa claro a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorá-las posteriormente. O framework Scrum consiste nos times do Scrum associados a papéis, eventos, artefatos e regras, cada um com uma característica específica. Cada componente dentro do framework serve a um propósito específico e é essencial para o uso e sucesso do mesmo. As regras do Scrum integram os eventos, papéis e artefatos, administrando as relações e interações entre eles. E o time Scrum? O time Scrum é composto pelo Product Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master. Quais são as suas principais características? Times Scrum são auto-organizáveis e multifuncionais. Times auto-organizáveis escolhem qual é a melhor forma para completarem o seu trabalho, em vez de serem dirigidos por outros de fora do time. Times multifuncionais, além disso, também possuem todas as competências necessárias para completar o trabalho, sem depender de outros que não fazem parte da equipe. O modelo de time no Scrum é projetado para aperfeiçoar a flexibilidade, criatividade e produtividade. Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos as subclassificações do Scrum Team, do time Scrum, que são o Scrum Master, o Product Owner e o time de desenvolvimento. Na imagem anterior, nós tínhamos algumas das características associadas ao Scrum, como Product Backlog, Sprint Backlog, as reuniões diárias associadas ao time de desenvolvimento, porém, que não serão explicadas de forma tão detalhada neste trabalho, já que não foi o tema especificado para o mesmo. O que é Scrum Master? Scrum Master é o responsável por garantir que os valores e práticas do Scrum estejam vivos dentro do dia a dia do time. Ele é considerado o coach do time, ajudando o time Scrum a fazer o melhor trabalho possível. O Scrum Master também pode ser chamado de dono do processo, criando um equilíbrio entre o time, o Product Owner e os stakeholders do projeto. O Scrum Master é uma das figuras mais badaladas no mercado de projetos. Não é por menos, é um dos papéis mais importantes de projetos ágeis. O Scrum Master é um dos 3 papéis que compõem uma equipe Scrum, junto com o Product Owner e o Time de Desenvolvimento. Enquanto o Product Owner está focado em construir o produto correto e a equipe de desenvolvimento está focada em produzir corretamente o produto. E o Scrum Master é o cara que ajuda todos a compreender os valores, princípios e práticas do Scrum. O Scrum Master age como coach para tanto a equipe de desenvolvimento quanto para o Product Owner. O que fazem o Scrum Master? O Scrum Master deve fazer todo o esforço para ajudar o time a atingir o máximo de performance. Para isso, ele deve remover impedimentos, facilitar as reuniões e atuar em atividades, como refinar itens do próximo sprint juntamente com o Product Owner.
Ele também deve ser o protetor do time e blindar todos os membros contra interferência externa. Embora o Scrum Master não tenha autoridade para dizer coisa do tipo, você está demitido, ou as atividades que vamos fazer são essas, o Scrum Master pode dizer algo do tipo, eu decidi que vamos fazer sprint de 2 semanas. Bom, primeiramente vou explicar sobre o dia a dia do Scrum Master. Nos perguntamos, como é a vida de um Scrum Master durante o sprint? De acordo com Ken Wobben, a distribuição do tempo de Scrum Master durante o sprint ocorre conforme o gráfico mostrado. Cada cor significa algo no gráfico, ao qual vou ler agora. O azul significa as atividades do Scrum, o cinza claro, ao coach, o amarelo, a ajuda ao Product Owner, o laranja, a comunicação, o vermelho, ao agente de mudanças e o cinza escuro aos impedimentos. É claro que este gráfico não mostra uma alocação exata de tempo de Scrum Master para todos os projetos. As alocações percentuais seriam diferentes para um Scrum Master de uma equipe de alto desempenho e que trabalha em conjunto por vários anos. No início e no final do sprint, a maior carga é com as atividades do Scrum, que é o planejamento do sprint, a execução de sprint, retrospectivas de sprint e reuniões diárias. Durante o desenvolvimento dos sprints, surgirão muitos impedimentos, e a remoção de impedimentos acaba se tornando a atividade de maior carga no dia a dia do Scrum Master. Aqui há um diagrama que resume as principais possibilidades, ao qual vou explicar agora. Primeiramente, ao lado esquerdo, temos o coach. O Scrum Master deve agir como coach, algo como um mentor, um treinador, tanto a equipe de desenvolvimento Scrum quanto o Product Owner. Quando surge qualquer problema que a equipe pode e deve ser capaz de resolver, a atitude do Scrum Master, como de qualquer bom treinador, é: eu não estou aqui para resolver seus problemas por você. Em vez disso, eu estou aqui para ajudá-la a resolver seus próprios problemas. Agora, se o problema é um impedimento que a equipe não pode resolver sozinha, o Scrum Master deve tomar para si a responsabilidade de resolver. O Scrum Master também faz o papel de coach para novos Product Owners, ajudando-os a entender e cumprir as suas responsabilidades como Product Owner. Fazendo uma analogia com a equipe de esporte, é como se o Scrum Master fosse o treinador do time e o Product Owner o dono da equipe. Logo, o Scrum Master é responsável por maximizar os resultados do time através do Scrum. Segundamente, temos o líder servidor. O Scrum Master é também um líder servidor. Um líder servidor nunca perguntaria ao membro da equipe: então, o que você vai fazer por mim hoje? Em vez disso, um líder servidor perguntaria: então, o que posso fazer hoje para te ajudar e sermos mais eficazes? Terceiramente, ao lado esquerdo, temos a autoridade no processo. O Scrum Master é a autoridade do processo. Deve dominar o processo do Scrum como ninguém. A autoridade neste contexto não é o mesmo tipo de autoridade que um gerente funcional ou gerente de projeto teria. O Scrum Master não contrata e nem demite ninguém, e também não é ele quem dita para a equipe quais as tarefas que deve fazer ou como fazê-las. Em vez disso, o Scrum Master ajuda a equipe a definir e aderir ao seu próprio processo para ter certeza que o trabalho seja feito da melhor forma possível. O Scrum Master tem o dever de garantir que todos da equipe Scrum conheçam os valores, princípios e práticas, juntamente com as abordagens específicas da equipe Scrum. O Scrum Master continuamente ajuda a equipe Scrum a melhorar o processo para maximizar o valor do negócio entregue. Primeiramente, ao lado direito, temos o escudo contra interferências. O Scrum Master protege a equipe de desenvolvimento de interferências externas para que eles possam manter o foco na entrega de valor a cada sprint. A interferência pode vir de inúmeras fontes, desde gestores que querem mudar os membros da equipe no meio de sprint até a problemas provenientes de outras equipes. Não importa qual a fonte da interferência, o Scrum Master atua como um interceptor para que a equipe possa se concentrar na entrega de valor. Segundamente, temos o removedor de impedimentos. O Scrum Master também assume a responsabilidade de remover qualquer obstáculo que possa inibir a produtividade da equipe, quando os próprios membros da equipe não podem removê-los. E, terceiramente e por último, temos o agente de mudanças. Para muitas empresas, o método de trabalho do Scrum é uma mudança muito grande na cultura de trabalho. O Scrum Master ajuda
as pessoas a entenderem essas mudanças, os impactos da adoção do Scrum e os benefícios que o Scrum pode ajudar a atingir. O Scrum Master também garante que a mudança efetiva está ocorrendo em todos os níveis da organização, permitindo não só o sucesso a curto prazo, mas aos benefícios a longo prazo com o uso do Scrum. Eu vou falar sobre o produto O, o que eles fazem e as principais características do produto. Primeiramente, vou falar o que é. Como a gente pode ver na tela, basicamente, o produto O, ou PO, é o membro de um time que utiliza Scrum ou alguma técnica similar para definir histórias e priorizar o backlog de um produto ou projeto. Ele é responsável por manter a integridade conceitual das novas funcionalidades, bugs ou melhorias para que essas sigam uma visão definida para o produto ou o objeto. Em muitas empresas que utilizam alguma forma de estrutura, o PO acaba surgindo como uma necessidade urgente, que geralmente se transforma em um trabalho em tempo integral, sendo necessário PO para cada tipo de desenvolvimento. Afinal, o que esses POs fazem nessas empresas, né? Como elo de ligação entre a equipe de desenvolvimento e clientes, o produtor elaborar uma compreensão clara de quais recursos são necessários no produto ou aplicação. Porque, assim, pode haver uma variedade de tipos de clientes e tipos de usuário. E o produtor deve ter uma sólida compreensão do domínio do negócio e as diferentes necessidades de diferentes tipos de usuários. Podemos dizer que ele precisa estar, então, entre dois mundos. A sprint do Scrum começa com uma reunião de planejamento em que o PO transmite e prioriza os requisitos ou os recursos do aplicativo para a equipe de desenvolvimento. O proprietário do produto ele vai ajudar a priorizar as histórias de usuário do backlog para que a equipe saiba que histórias para trabalhar durante o sprint. Nesse ponto, o PO é responsável por responder a quaisquer perguntas da equipe de desenvolvimento da equipe de desenvolvimento para ajudar a esclarecer qualquer detalhe para que eles possam executar seu trabalho. Agora a gente vai saber as principais características que um produto O deve ter. A primeira é o refinamento de backlog. Com o input de arquitetos, engenheiros de softwares e outros stakeholders, o PO tem a responsabilidade de construir, aprimorar e manter o backlog do time. O backlog é geralmente constituído de novas funcionalidades, porém também contém erros, né, como, no caso os conhecidos como bugs na informática, e melhorias. Ele é priorizado com base em seu valor para os usuários, tempos de desenvolvimento e outras dependências que podem ser identificadas na reunião de planejamento de cada sprint. Bom, como funciona então esse planejamento de sprints, né, que é uma outra responsabilidade que o produto deve ter? O PO, nesse planejamento de sprint, vai revisar e repriorizar as histórias do backlog como parte do trabalho preparatório da reunião de planejamento da sprint. Isso pode incluir a coordenação e gerenciamento de dependências entre outros times, como outros produtos do ORS, por exemplo. Durante as reuniões de planejamento dos sprints, o PO deve ser a maior fonte de informação sobre o detalhe das histórias e prioridades e tem a responsabilidade de aceitar o planejamento final feito pelo time. O outro é a elaboração de histórias no dia a dia. A maioria dos itens do backlog são elaborados e quebrados em histórias para desenvolvimento. Isso pode acontecer antes do sprint, durante a reunião de planejamento ou durante a própria sprint. Qualquer membro do time pode escrever histórias e critérios de aceitação e o PO tem a responsabilidade de manter o processo fluido. Geralmente é bom ter o equivalente a 2 sprints em histórias escritas, pois ajuda a manter o ritmo do time em caso de imprevistos. Agora a gente tem a principal característica, que é o auxiliar no BDD, desenvolvimento guiado por comportamento. O PO também pode participar do desenvolvimento dos critérios de aceitação para as histórias. O BDD é uma abordagem que procura focar no comportamento de uma determinada parte do sistema, onde se espera atingir um objetivo e geralmente excede os limites da equipe de tecnologia como uma linguagem de fácil compreensão.
A outra característica é aceitando histórias. O PO é o único membro do time que pode aceitar histórias como concluídas. Isso inclui a validação de que a história possui os critérios para aceitação e tem os testes de aceitação persistentes e apropriados. Fazendo isso, o PO realiza sua função de garantia de qualidade, focando primeiramente em produtos prontos para o uso. A penúltima característica é entender o trabalho de facilita. Na verdade, de facilitador, né? Tá faltando aí o do. Facilitadores são as pessoas que ajudam os implementadores a se concentrar na implementação. Eles se certificam que todos os implementadores estão aptos para trabalhar e têm com o mesmo objetivo, né? Removendo obstáculos do caminho. O PO é o facilitador do time e deve abraçar essa causa para que o time faça um trabalho bem feito. A última característica, mas não menos importante, é participar em retrospectiva e no tempo. Como membro integral do time e responsável pelos requerimentos, o PO tem importante papel na reunião de demonstração para revisar e aceitar histórias. Nessa reunião, a PO também deve promover feedback para o time e coletar informações para os stakeholders. Bom, agora nós iremos falar sobre o Scrum Team. Primeiramente, o que é? O Scrum Team é a equipe de desenvolvimento. Nela não existe necessariamente uma divisão funcional através de papéis tradicionais, tais como programador, designer, analista de teste ou arquiteto. Todos os projetos trabalham juntos para completar o conjunto de trabalho com o qual se comprometeram juntamente com o sprint. Um Scrum Team típico tem de 6 a 10 pessoas, embora haja relatos de projetos Scrum com equipes maiores. A princípio, a abordagem para trabalhar com equipes grandes ou Scrum é usado o conceito de Scrum of Scrums. Cada Scrum Team trabalha normalmente, mas cada equipe também contribui com uma pessoa que deverá frequentar o Scrum of Scrums Meet para coordenar o trabalho de múltiplas equipes Scrums. Esses encontros são análogos aos Daily Scrums, mas não acontecem necessariamente todos os dias. Fazer essa reunião 2 ou 3 vezes por semana tende a ser suficiente na maioria das organizações. O que fazem? Os colaboradores eles são encarregados de modelar, programar, testar e validar as funcionalidades envolvidas. Esse time é autogerenciado, isto é, não precisa de supervisão constante, tampouco de um gerente de projetos que diga o que deve ser feito. Assim, uma vez que o sprint é acordado entre os membros do Scrum Team, esses profissionais fazem a distribuição de tarefas entre si, sempre de acordo com suas competências, e logo começam o trabalho. Principais responsabilidades. A equipe de desenvolvimento é responsável pela entrega do produto. A equipe é tipicamente composta de 5 a 10 pessoas com habilidades multifuncionais, que fazem um trabalho real, que é analisar, projetar, desenvolver, testar técnicas de comunicação, documentos, entre outros. Recomenda-se que a equipe seja auto-organizada e autoconduzida, mas que muitas vezes trabalhem com alguma forma de projeto ou gestão de equipe. Como apresentado ao longo do trabalho, existe uma série de características essenciais associadas ao Scrum, e ele é de extrema importância. As corporações e as empresas em si, elas obtêm maior eficiência na gestão de processos, porque o Scrum diminui as dificuldades associadas à falta de planejamento, as mudanças constantes nos requisitos de determinado projeto desenvolvido por determinada empresa, escopos mal definidos e falhas na comunicação, tanto no ambiente externo quanto no macroambiente associado a determinada empresa. Coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura dos membros associados ao time de desenvolvimento são os principais valores associados ao Scrum e extremamente essenciais para que o mesmo seja corretamente desenvolvido. Por fim, as referências bibliográficas. Obrigado pela atenção.